bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o Biratã Jorge Iório, doutor em Economia e professor da UFRJ. Seja muito bem-vindo novamente, professor. Muito obrigado, Bruno. É um prazer sempre poder conversar com você. Professor, no seu artigo Eles São Rupestres, publicado no seu blog, o senhor diz que a equipe econômica do governo brasileiro, na sua opinião a pior de todos os tempos, está destruindo os fundamentos austríacos, macroeconômicos e morais. No que se refere à escola austríaca, quer dizer, a sua análise austríaca, qual é o fundamento ou os fundamentos que estão sendo ou já foram destruídos e de que forma o governo o fez? Na realidade, essa equipe destruiu vários fundamentos austríacos. Podia citar vários deles, mas eu vou ficar com apenas um deles, que é o desrespeito em relação à economia de mercado, que é um dos pontos essenciais da Escola Austríaca de Economia. Quer dizer, preços devem ser determinados sempre pelos mercados, pela oferta e pela demanda, e nunca pelos burocratas ou tecnocratas do governo. E nessa equipe econômica, claramente, as pessoas não acreditam nos mercados e acham que o papel do Estado é o de induzir, como a gente gosta de dizer, ou promover o crescimento. Na verdade, ao fazer isso, eles promovem um crescimento como os rabos dos cavalos, né, que crescem sempre para baixo. Essa história de indução me parece aquele termo médico, induzir o coma, alguma coisa assim, não? Ou então coisa de física, né? Indutor. Agora, professor, esse exemplo que o professor deu, parece que a gente está voltando ao governo Sarney, né? Será que a gente vai ter as fiscais do Sarney de novo também ou não? Falta muito pouco, Bruno. Eu acho que nós recuamos uns 30 anos ou mais no tempo. Hoje você ouve falar, por exemplo, coisas que eu imaginava que jamais voltariam a ser ditas, como, por exemplo, vi uma entrevista outro dia do prefeito aqui da cidade do Rio de Janeiro e também soube o que aconteceu com o novo prefeito de São Paulo, de que o ministro da Fazenda teria telefonado para eles pedindo para adiarem alguns reajustes de tarifas para que não prejudicassem a taxa de inflação do mês. Quer dizer, isso é coisa nem dos tempos do Sarney, isso é coisa dos tempos de Delfim Neto, lá dos anos 70. Nós temos ouvido, por exemplo, pessoas dizendo que o governo não pode deixar o real se desvalorizar frente ao dólar, porque isso faria aumentar a inflação. Quer dizer, ainda há pessoas que pensam que a inflação é provocada por taxa de câmbio, por moeda nacional desvalorizada. Para não dizermos outras coisas, né? Nós estamos voltando. Eu acredito que a melhor pessoa para analisar a economia seria a nossa querida professora Maria Beltrão, a mãe do nosso Hélio Beltrão, né? Porque ela se especializou em estudar coisas bem antigas, né? Bem paleontólogas, e essa equipe, sinceramente, é rupestre. Eles fazem coisas sem pé nem cabeça, inclusive dentro da concepção deles de economia. Quer dizer, não há qualquer coordenação entre o que o Banco Central faz de um lado, a Fazenda faz do outro, e o Palácio do Planalto tenta fazer de outro lado. É verdadeiramente uma lástima. Uma lástima. Sim, não, eles estão retomando práticas antigas, quer dizer, que o Brasil já viu, ou também tem um componente aí de novidade no que nessa tragédia toda? Quer dizer, eles estão piorando o que já era ruim? Eu não vejo nenhuma novidade. Eu vejo simplesmente uma volta ao passado. Quer dizer, os autodenominados desenvolvimentistas, né? Desenvolvimentistas aí sempre, entre aspas, fazendo coisas, inclusive, que não vão só contra a boa teoria econômica, mas vão contra os princípios morais básicos. Por exemplo, fazer uma maquiagem das contas públicas para simular que o que é um déficit passa a ser um superávit, ou para reduzir o tal superávit primário. Isso, se fosse um aluno que fizesse numa escola, seria classificado como cola, né? Como uma coisa
errada, você fazer truques, mágicas, macumbas contábeis para simplesmente enganar a população de que o estado das contas públicas é um, quando na realidade é outro, isso para mim configura um crime, né? Isso é um crime. Além de ser mentira, como parte de pessoas públicas, isso é um crime, estão enganando a população. E, na realidade, eles fazem coisas piores. Os gastos com o PAC, por exemplo, não são computados para efeito de cálculo do déficit ou do superávit primário. Ora, gastos são gastos, não importa se eles são gastos com PAC, PEC, PIC, POC, são gastos. Simplesmente eles dizem, não, gasto com PAC não é gasto. É o quê, então? João não se chama João, chama o quê? John. Essa equipe é só mesmo levando na brincadeira, na patuscada, porque se você for levar a sério, você acaba ficando muito irritado. São coisas primárias, rudimentares. Qualquer declaração do ministro da Fazenda poderia figurar em algum programa humorístico, sem nenhum exagero. Eu estou citando o ministro da Fazenda, mas por trás dele tem toda uma turma de pessoas que se acham donas da verdade. Por exemplo, você tinha um sistema de metas de inflação que exigia a flexibilidade da taxa de câmbio, né? A escola austríaca, claro, não é partidária do sistema de metas de inflação. Nós, austríacos, achamos, inclusive, que os bancos centrais poderiam ser extintos, então não haveria necessidade de metas de nenhuma espécie. Mas já que nós temos um banco central, e já que a escola austríaca talvez ainda leve algumas décadas para se impor perante as demais, em termos das pessoas chegarem ao governo, né? Já que as coisas são assim, já que nós temos um banco central, então vamos seguir o sistema de metas de inflação. O que essa equipe fez? Simplesmente, hoje, você pode falar que ela está perseguindo um sistema de metas cambiais, ou seja, encontrar um número mágico de 2, né? A taxa de câmbio deve ser 2 reais por cada dólar, e flexibilidade da inflação. Quer dizer, eles inverteram o negócio. Antes eram metas de inflação com flexibilidade cambial. Hoje são metas de câmbio e deixa a inflação flutuar, porque a inflação na cabeça deles é uma coisa que não é tão ruim assim. Pelo contrário, alguns ainda pensam que um pouquinho de inflação é até bom. Eu sinceramente, Bruno, eu não aguento mais ouvir as pessoas falarem essas coisas. Isso me causa uma irritação muito, muito grande. Eu pensei que isso já tinha acabado, mas não acabou não. Eles estão aí. Pelo que o professor falou agora e tem escrito no blog, quer dizer, essa ideia desenvolvimentista, essa retomada daquele sistema bastante peculiar que o Delfim Neto conseguiu implantar no governo quando era ministro, quer dizer, o governo brasileiro hoje sequer chegou ao keynesianismo, né? Eles estão ainda conseguem ser piores. Conseguem ser piores. Eu não sei como classificar essa equipe econômica. Keynesianos, apesar de nós sermos contra, né, a doutrina keynesiana, mas nós temos que reconhecer que há economistas do mundo inteiro keynesianos sérios. Não estou falando de Paul Krugman, não, estou falando de outros teóricos que são mais sérios. Mas essa equipe ela é tão ruim que eu, sinceramente, não sei como classificar. Não sei, chamar eles de desenvolvimentistas é uma expressão que eu também não gosto, porque parece que eles são desenvolvimentistas e nós somos contra o desenvolvimento. Essa equipe, acho que você pode chamar, talvez, com uma única expressão, rupestre, incompetente. Ou talvez a gente podia achar um termo ali entre jabuticaba e jabuti, né? Tamanduá bandeira, não sei, alguma coisa nesse sentido. Tamanduá bandeira, para ficar uma coisa bem ao sabor do país de Macunaíma. Quer dizer, a situação está tão grave que até o keynesianismo seria melhor do que isso, né, professor? Por isso que pareça, pelo menos haveria uma coerência. Quer dizer, é claro que na direção errada, mas haveria uma coerência entre o que o Banco Central faz, o que a Fazenda faz. O que você está vendo é uma verdadeira balbúrdia. Não estou dizendo que o keynesianismo ia resolver o problema, não, porque basta olhar para os Estados Unidos
Para você ver, no último trimestre do ano passado, a economia americana encolheu 0,1%, né, por cento, contra as previsões dos economistas, tanto keynesianos como monetaristas, que acreditavam que a economia já havia superado a crise e retomado o crescimento. Na verdade, os austríacos vêm avisando há bastante tempo. É só você consultar o site, por exemplo, do Instituto Mises do Brasil, mas também os institutos Mises espalhados pelo mundo, que os economistas austríacos vêm avisando que tudo que vinha sendo feito não ia dar certo, que você ia ter provavelmente prolongamento do desemprego com uma deflação de preços, mas que a inflação monetária, que é a inflação que realmente interessa, já estava plantada há muito tempo. Nós podemos dizer o mesmo para o Brasil, talvez com uma certa defasagem, né? Porque essa política rupestre no Brasil começou a rigor na segunda metade do governo Lula, mas se intensificou bastante quando a Dilma assumiu. Eu diria que, em termos de economia, o governo Lula conseguiu ser menos ruim do que o governo atual. Jesus amado. Bom, de fato, professor, nem esse tipo de política econômica da jabuticaba atual resolveria o problema, nem o keynesianismo. Pelo menos você tinha o Palocci, né, na Fazenda, que seguiu as regras básicas de austeridade fiscal e monetária, que até os economistas austríacos concordam que isso é uma coisa boa. A atual equipe abandonou qualquer tipo de austeridade e substituiu a austeridade por autoridade. Quer dizer, nós temos autoridade para fazer o que bem entendemos, que isso vai ser melhor para todo mundo. E ainda há poucos dias eu vi uma notícia que eu fiquei, meu Deus do céu, voltamos realmente lá aos anos 60, quando eu nem estudava economia ainda, estava mais preocupado com outras coisas. Chamou os empresários, no caso eram os banqueiros, e pediu aos banqueiros para reduzirem as taxas de juros. Isso é uma coisa inimaginável. O ministro está fazendo chamar os banqueiros e pedir, só porque ele acha que tinha que ser assim, você diminuiu a taxa de juros, faça a sua parte. Enquanto isso, a inadimplência atingindo níveis na casa dos 30%. Quer dizer, os banqueiros devem ter saído dessa reunião, né, no corredor, enquanto esperava o elevador, devem ter rido bastante do que eles tinham conversado com o ministro, porque é uma coisa que... Como é que você vai pedir aos banqueiros, faça a taxa de juros cair, tenham prejuízo, emprestem para pessoas que não podem pagar, porque eu, governo, quero que vocês façam isso. Ou então a presidente fazendo seus discursos de palanque, sempre que vai inaugurar alguma obra que, por sinal, ainda não terminou, né? Ela é especialista em inaugurar coisas que não... O PT é especialista nisso, ela pedindo aos empresários que façam investimentos para ajudar o PAC. Ora, como eles vão fazer investimentos se as regras do jogo são permanentemente alteradas pelo governo? É claro que eles ali abanam a cabeça, dizem que sim, que eles têm amor à vida, né? Ou melhor, têm amor às suas empresas, mas eles... acho que fica tudo por isso mesmo, ninguém vai fazer isso. Então essa gente precisava pegar um bom manual de introdução à economia, eu já nem vou dizer ação humana, porque eles não iam compreender, mas talvez aquele livrinho, As 6 Lições do Mises, pudesse ser um bom começo para o senhor Guido Mantega e para a sua equipe, o senhor Pimentel, e inclusive para a nossa presidente, e também para o presidente do Banco Central. Professor, o senhor citou a alteração das regras do jogo, e nós temos visto aí ao longo dos anos a política tributária fazer essas mudanças de forma rotineira, né? Abaixa o tributo de um segmento econômico, aumenta de outro. Quando o governo faz esse tipo de movimento, né? Reduz o imposto de um certo grupo, aumenta de outro, o que o governo está realmente fazendo que escapa aos olhos da sociedade, que quando, obviamente, há uma redução de tributos de algum tipo de produto, vê com bons olhos o governo, acha que o governo está ajudando? Quer dizer, o que escapa aos olhos da sociedade brasileira e escapa aos olhos dos economistas não austríacos? Boa pergunta. Vamos primeiro dar uma resposta, vamos dizer, ingênua, né? Quer dizer, as pessoas de boa fé acreditam que, por exemplo, quando o governo incentiva a indústria de automóveis, reduzindo as alíquotas, né, tributárias, ele está fazendo uma coisa boa, porque as pessoas vão poder comprar
automóveis. Essa é a visão, vamos dizer, ingênua. Um economista que acredite no papel do Estado como indutor do crescimento também vai gostar dessa medida, porque, na verdade, ele acredita que o governo, aumentando os gastos, seja os gastos dele, governo, sejam os gastos privados, ele vai estar estimulando a economia e isso vai ser bom. Agora, o que está por trás de tudo isso mesmo, agora deixando a ingenuidade de lado, é, primeiro, um desconhecimento total, não só da boa teoria econômica, mas da história econômica recente. Políticas de demanda jamais são boas para estimular o crescimento. E, sendo menos ingênuo ainda, o que você pode ver por trás disso é que o governo, com essas políticas, muitas vezes usando o BNDES, ele, na realidade, está ajudando seus amigos ou aqueles setores que têm um poder político mais forte ou que tem bons lobistas que frequentam com assiduidade os corredores do BNDES. Quer dizer, por que o governo vai estimular um determinado setor e os outros, meu Deus? Por que tem que ser aquele setor? Quem determinou que tem que ser assim? Aí você fica divagando e diz assim, bom, o governo está estimulando o setor de automóveis porque, com isso, no futuro, a arrecadação dele vai aumentar. Isso pode ser verdade, né? Ele vai arrecadar mais de IPVA e coisas desse tipo. Quer dizer, não é o governo que deve escolher que setores deve estimular, como eu disse há pouco, é o mercado. Todas as políticas chamadas políticas industriais, que são, na realidade, essas políticas que o governo vem fazendo de estimular esse ou aquele setor, essas políticas todas são fadadas ao fracasso. Em primeiro lugar, elas beneficiam um grupo, que é aquele grupo, geralmente, que tem um lobby muito forte junto ao governo. Em segundo lugar, prejudicam todos os demais setores da economia, do lado da produção e todos os consumidores. Nós acreditávamos que essas práticas tinham sido extintas, mas, infelizmente, elas estão aí presentes, não só no Brasil, mas na Argentina, né? Em toda a América Latina, talvez com exceção do Chile, e até mesmo nos Estados Unidos e na Europa. Então, é um artigo que eu escrevi recentemente para o Instituto Miso da Itália, que está para sair por esses dias. Il mondo è impazzito, quer dizer, o mundo enlouqueceu? Parece que sim, quer dizer, parece que o mundo voltou a uma concepção de 30, 40 anos atrás. Os governos receitando remédios errados para as economias. Vou te dar um exemplo, Bruno. Hoje mesmo nos jornais aparece essa manchete de que a economia americana andou 0,1% para trás no último trimestre de 2012. Aí, quando você vai ver o resto da reportagem, eles colocam que as causas desse encolhimento da economia teriam sido a redução nos gastos do governo, por causa do problema do abismo fiscal lá do Obama. Quer dizer, eles estão interpretando tudo de uma maneira completamente errada. Quer dizer, isso tudo vem sendo provocado exatamente porque o governo gastou demais no passado e não porque, eventualmente, em um mês ou 2 meses, teve que adiar gastos, porque ele não cortou gastos, ele simplesmente conseguiu adiar esses gastos. Quer dizer, eu acho que toda a economia teria que ser reensinada. No último artigo que eu escrevi, que coloquei também no blog, é um artigo mais teórico, falando sobre equilíbrio de mercado. Eu aponto assim, dois livros ou 2 trabalhos que causaram um mal terrível para gerações sucessivas de economistas. O primeiro foi um livro de 1947 do Paul Samuelson, chamado Foundations of Economic Analysis. Esse livro teve uma repercussão enorme, foi um dos mais vendidos, e nesse livro ele estabelecia as bases do que ficou sendo, dali em diante, a chamada teoria econômica, né? Quer dizer, uma teoria mecanicista, voltada para o equilíbrio, matematizada. E a outra influência negativa foi do nosso amigo Milton Friedman. Eu digo amigo porque ele foi um grande defensor do livre mercado, mas escreveu uma coletânea de artigos, se não me engano, no final também dos anos 40, 48 ou 49, chamados Essays on Positive Economics, ensaios de economia positiva, em que ele coloca
que a economia que ele chamava de normativa, que é exatamente o que a escola austríaca faz, que aquilo não era ciência, que a ciência mesmo é a ciência econômica, é a ciência baseada em sistema de equações, em econometria. Então, todos os economistas de lá para cá, gerações inteiras passaram a ser formadas com base, né, nas ideias desses dois trabalhos. Foram dois economistas brilhantes, eu não estou dizendo que não tenham sido, especialmente o Friedman, mas, nesse sentido, causaram um mal terrível para a formação de economistas. Então, quando você vê um diagnóstico errado, é claro que o remédio receitado não vai ser o remédio adequado. O que as economias estão precisando hoje é menos governo, menos Estado, menos intervenção, menos controle de preço, menos tributos, menos intervenções na taxa de câmbio. E o que você está vendo é exatamente o contrário. E quando algum governo faz alguma coisa na direção certa, ou no sentido certo, aparecem os críticos formados, né, dentro dessa concepção de teoria econômica que eu me referi há pouco, dizendo que aquilo estava errado, por isso a economia andou para trás. Ou seja, o mundo da teoria econômica, para mim, está de cabeça para baixo. Professor, quais são os tipos de incentivos criados para a iniciativa privada quando nós temos um ambiente político e econômico no qual o padrão são essas mudanças frequentes nas regras do jogo, manipulações nos índices que medem a inflação, expansão do crédito e outras medidas de estímulos, com a crença de que a demanda tem poderes mágicos para eliminar o desemprego e fazer a economia crescer. Eu estou citando um trecho do artigo que o professor publicou no blog. Bem que eu estava reconhecendo essas palavras. Os incentivos, nesse caso não existem incentivos, quer dizer, há desincentivos, né? O que as empresas costumam fazer, nesses casos, é, usando uma imagem futebolística, jogar na retranca, né? Vamos recuar, colocar 3 cabeças de área, ou seja, vamos ficar esperando para ver o que acontece, sem nenhum projeto de investimento, que isso pode ser perigoso, as regras podem mudar, então vamos ficar aqui jogando na defesa, a não ser aqueles setores que o governo beneficia diretamente com essas medidas. Esses gostam muito. Por exemplo, quando o governo desvaloriza o real, o setor exportador bate palmas, né, de pé. Agora, o setor importador, que se dane, então. Importar é ruim, exportar é bom. Parece ser a cabeça das pessoas. Por quê? Porque elas pensam em termos macroeconômicos, em termos agregados. Comprar é melhor ou pior do que vender? Eu digo sempre isso. Não é melhor nem pior, porque são duas entidades privadas que fazem isso. Podem ser 2 pessoas físicas ou 2 pessoas jurídicas ou uma pessoa comprando de uma empresa. Se a transação é voluntária, aquele que está comprando vai sair feliz da vida com a transação, ao preço acertado. E o que está vendendo também vai ficar feliz. Então as pessoas parecem que desconhecem. E isso, quando passa para o plano macroeconômico, que é outra crítica pesada que o Mises, o Hayek e os outros austríacos sempre fizeram, tanto aos keynesianos como aos monetaristas e novos clássicos. Os monetaristas e novos clássicos, muitas vezes nós consideramos eles como aliados. Eu não vejo bem assim. Eles são aliados no sentido de que defendem os mercados livres. Mas não são aliados porque, por exemplo, os monetaristas acreditam que os bancos centrais devem ter uma atuação forte na economia. Ora, nós achamos que bancos centrais não devem existir. Então, nisso eles não são nossos aliados. Eles acreditam, de uma forma ou de outra, em políticas públicas de estímulo à demanda, mesmo que sejam transitórias. Nós, austríacos, rejeitamos essas políticas permanentemente. Então, nós temos, vamos chamar assim, inimigos, né, entre aspas, não no sentido mais pesado da palavra. Nós temos adversários identificáveis, que são os keynesianos, e temos adversários que nós pensamos que não são adversários, mas são. Por exemplo, se você disser a um monetarista qualquer hoje que o Ben Bernanke vem fazendo no Banco Central, imprimindo papéis pintados a uma velocidade espantosa, se nós dissermos que o que ele está fazendo é errado, eles vão dizer que não, porque o Milton Friedman escreveu que a Grande Depressão não teria acontecido se naquela época o Ben Bernanke já fosse nascido e tivesse colocado papéis com a cara do George Washington em circulação. Professor, o Leandro Roque, que é o editor do site do Mises, no artigo A Economia Brasileira, um resumo de final de ano, afirmou que o Estado brasileiro se agigantou em todos os setores da economia.
Na entrevista que eu também fiz com o Fernando Urrich, recentemente, ele ratificou essa posição e citou alguns exemplos. Agora, na sua opinião, professor, quais são os segmentos, ou qual foi o segmento em que esse aumento de tamanho do Estado foi mais grave? É difícil dizer, Bruno. Eu acredito que em todos eles. A presença do Estado na economia cresceu de uma maneira absurda nos últimos anos. É difícil dizer em que área os prejuízos foram maiores. Eu não consigo identificar assim uma ou duas, eu diria todas, que a presença do Estado sempre é negativa. E no governo atual, essa tendência estatizante, por incrível que pareça, ela está se manifestando bem mais forte do que no governo do ex-presidente Lula. Professor Biratã, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, Bruno. Espero que na próxima a gente possa falar coisas mais positivas, né? Desde que essa próxima seja daqui a uns 70 anos. Alvará nos permita fazê-lo, professor. Alvará possamos fazer isso. Um abraço, Bruno. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.